que pessoalmente gostava? Espalamaca, Velas e... A Velas era um barco, quer dizer, no conjunto das três era o barco mais pequeno. E, portanto, era um barco que andava menos, era um barco com muito menos condições a bordo, de espaço e etc. E, portanto, era um barco que normalmente fazia desdobramentos às horas. Quando a lancha estava cheia, a Velas completava a viagem e ninguém gostava muito de ir na Velas. Porque era mais lenta, porque não sei o quê. Pronto. A Calheta já era um barco a partir de uma certa altura, um barco com, durante muito tempo, foi um barco, talvez o melhor barco, a Calheta, um barco que também sofreu, e acho piada agora naquele levantamento que fiz dela, e das medidas, e depois da maquete que fiz, nota-se perfeitamente que é um barco que é resultado de outros. As formas do barco, nota-se que houve um barco mais pequeno que cresceu de uma certa maneira, o fundo do barco, principalmente à frente, percebe-se que fez parte de um barco mais pequeno, dá uma certa harmonia nas linhas que é desmanchada por um certo tipo de formas, mas durante muito tempo foi a lancha boa da empresa. A Espalamaca era um barco que andava bem, mas que também não era muito espaçoso. O Espalamaca só começa a ser... Eu penso que durante muitos anos o barco da empresa bom foi a Calheta. A Calheta foi o barco principal, a Espalamaca e a Velas. A partir da reparação da Espalamaca, a Espalamaca ficou de longe o barco. Toda a gente queria andar na Espalamaca. A Espalamaca, como eu já lhe disse, era o navio almirante da frota do Sr. João Quaresma. Era um barco, ficou muito bonito, bem elaborado, depois com os dois motores andava muito bem, e depois mudou para motores câmbios, ficou ainda melhor, e passou a ser... A Espalamaca, a Calheta levou uma reparação também, em que lhe fez aquela proa também com que ela acabou, e alguma remodelação nos interiores, e era um barco bom, tinha uma velocidade parecida com a outra, tinha espaços razoáveis. A Espalamaca ganhou uma coisa, as pessoas todas, principalmente quem tinha mais dificuldades em suportar, por causa do enjoo e não sei o quê, gostavam de viajar fora. Os barcos tinham aquele poço atrás, que as pessoas disputavam aquilo, marcava-se primeiro para ir para o poço. Nem que fosse para chegar todo molhado do outro lado, não interessava, mas ia cá fora a respirar ar puro. E a Espalamaca, com a reparação que se fez, ganhou, em cima da Casa da Ré, outro espaço ao ar livre. Portanto, tinha o poço tradicional atrás da casa e em cima da Casa da Ré ganhou um espaço muito maior de viagem ao ar livre que as pessoas apreciavam muito. A Casa de Proa ficou um espaço bem largo, com uma bancada atrás em anfiteatro agradável e na frente, com um banco ao meio e os bancos lá atrás, também era um bom espaço ali. E a Casa de Ré era a casa tradicional, com um banco ao meio, os dois bancos lá atrás, mais baixa, mas a Espalamaca ganhou aí definitivamente o primeiro lugar nos barcos. A Calheta melhorou muito, mas não ganhou o tal espaço de cima da casa para viagens ao ar livre, não aumentou por isso a tal oferta de conforto que as pessoas buscavam na viagem fora. Vou falar, não sei se tem alguma opinião muito formada do Sr. João Quaresma, que foi um homem que esteve ali pelos Lourenços. Eu tenho essa ideia. E o que é que tem dele? Eu tenho essa ideia. Penso que o Sr. João Quaresma foi, ao mesmo tempo, várias coisas. Foi um gestor da empresa, foi um gestor da condição em que as viagens se faziam. Ele é que sabia se estava bom ou não estava para fazer serviço. Ele é que orientava esse tipo de coisas. Ele é que zelava pelos horários, que sempre foram exemplares. E fazia o resto da gestão daquilo. Acho que o Sr. João Quaresma, que já tem as suas homenagens, e uma delas é o nome que deram ao terminal de passageiros, e acho que tem nisso um ato de justiça que lhe era devida, porque foi realmente, do meu ponto de vista, que não tenho talvez o conhecimento todo do que se passou a nível de gestão daquela empresa desde sempre, pelo menos daquilo que me apercebi e do tempo em que vivi aquela situação e aquela realidade, acho que foi uma pessoa extraordinária. E as situações de entrar lá no Porto da Madalena, que era sempre um porto complicado, chegou a apanhar uma má viagem, quanto é que era solamente? Numa altura, vim de São Miguel com a minha filha mais nova, com 1 ano de idade talvez, ao casamento de um irmão. E chegámos ao Faial,
e não havia lancha para o Pico. À tarde. Não havia, eu ainda tive cá em baixo, falei com o mestre Medeiros, no barco não ia ao Pico, não estava em condições e tal. No dia seguinte, vamos para o Pico. Pico à tarde, a lancha saiu aí perto do meio-dia, 1h da tarde, já não sei bem qual era a hora da viagem, e fizemos uma viagem demorada até à Madalena, a viagem demorava mais ou menos meia hora, fizemos uma viagem de 1 hora ou mais, e quando chegámos à Madalena, por dentro dos Ilhéus, havia mar naquela costa e naquele porto a cobrir tudo. Eu ainda hoje falo nisso, para se perceber bem a diferença, e muitas vezes as pessoas reclamam por melhorias e acham que isto que existe ainda não é bom. Eu não quero que as pessoas deixem de ser exigentes, porque antigamente era pior. Mas tem que haver uma medida para as coisas. Naquela altura, o barco nem tinha capacidade para falar para a terra, para perguntar ao cabo de mar se estava em condições de fazer serviço ou não. Qual era a opinião dele? Aliás, já tinham saído do Faial, sem saber bem como é que estava, porque não havia telemóveis. Havia os telefones, às vezes funcionavam, às vezes não. Os rádios, eu acho que tinha lá um rádio, mas não era bem, era só por causa da vistoria, porque aquilo normalmente não era preciso. E o que é que aconteceu? A gente esteve ali por dentro dos Ilhéus a fazer uma manobra com os motores, quando havia aqueles montes de mar e o barco dava a ré, para o barco não ir mais para dentro, ficava, desligava os motores e ficávamos ali, até que apareceu o cabo de mar, em cima lá da ponta do cais, com o boné branco a fazer sinais que não, e o barco para trás, para o Faial, mais 1h30 para o Faial outra vez, 1h30 para cá, fora dos Ilhéus da Madalena, para aí uma meia hora, por dentro dos Ilhéus e o Porto, ali na meia brua, como eles chamam, e depois para o Faial outra vez, desembarcar tudo. E no dia seguinte, perto da hora de meio-dia, vim cá abaixo, o José Medeiros estava em cima do cais, e disse, mas é, e ele disse, eu vou ao Pico. Eu vou ao Pico, tem lá umas pessoas, tal, e eu vou ao Pico. E como é que está? A gente já teve notícias, o barco da manhã foi, e eu vou. Queres ir? E eu fui a casa buscar a minha mulher e a minha filha, e fomos só os três na ponte de comando da Espalamaca, por trás do mestre, tinha ali 2 bancos. Fizemos uma viagem dura, mas uma viagem boa, daquelas viagens bem esgalhadas, e o Porto da Madalena estava melhor, fizemos serviço e resolveu-se a questão. Mas houve ali casos desses, e estar na Madalena, o pessoal à espera do barco, e de repente, olha, vá para o Calhau, e tudo para dentro do tal, para o Calhau, e depois, não, olha, para São Mateus, e também me aconteceu uma dessas viagens em que era para ir para o Faial, mas era pela Madalena, depois não fui, depois era para a Leia Larga, não fui, depois o Calhau não estava bom, São Mateus. E era assim, as pessoas... E não havia, naquela altura, reclamações. Ninguém reclamava, porque o que é que haviam de dizer? Hoje em dia, o que eu vejo é que vão as pessoas no ferry, com o carro no porão, vão no bar a tomar uns copos, e se for preciso falam mal daquilo. E dizem que aquilo não é bom. E eu tenho um amigo que diz que estas coisas modernas, algumas, têm falta essencialmente de uma coisa, que é uma máquina de dar palmadas na cara. Que era naquela altura em que a pessoa está sendo profundamente irracional e julgando mal as situações e até demonstrando alguma estupidez à mistura, devia sentar-se na máquina. E pronto, fazia ali o tratamento. Inicialmente o app preferido para fazer transporte de passageiros era através da Madalena. Sim. Portar aí à larga e do eram alternativas. E era mais para carga, não era também? Sim, havia os barcos que faziam cargas por aí, Calhau, Areia Larga, São Mateus, havia os barcos desses lugares, e que às vezes, para não deslocarem muito cargas de um lado para o outro, carregavam e faziam as ligações. Esses barcos, o Manuel José, o Caridade, o Santo António de Monte, esses barcos faziam normal. Havia um barco de São Mateus também, mais antigo, que até outro dia andavam à procura de registros dessa embarcação, não estou bem recordado sequer do nome dele, mas esses sim, faziam barcos, faziam escala, embora houvesse na Madalena o Adamastor e o Rival, que faziam sobretudo dali ligações. Mas, portanto, o movimento de passageiros era fundamentalmente na Madalena. Os outros portos eram alternativas.